Porque a maioria das pequenas empresas não crescem. E o que aconteceu com essas grandes empresas que já foram pequenas? Como elas conseguiram crescer nessa forma? Até o final desse vídeo, você vai entender com embasamento científico e principalmente neurocientífico o que essas pessoas fizeram para transformar suas pequenas empresas em legados empresariais. Acompanha comigo até o final desse vídeo, tem muito conteúdo para você transformar em prática agora, dentro da sua vida e dos seus negócios. Enquanto isso, aproveito para pedir para você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aqui no canal, dê o seu curtir, porque a gente vai sair daqui hoje com uma solução muito clara para você transformar isso em prática no seu resultado e trazer longevidade competitiva para o seu negócio. Bora lá? Steve Jobs, Walt Disney, Ayrton Senna, Jorge Paulo Lemann, Abílio Diniz, o que essas pessoas têm em comum? Como funcionava o cérebro dessas pessoas, ou ainda funciona, que faz com que elas tivessem mais constância e intensidade. Isso é o segredo de toda a jornada onde você constrói algo duradouro de fato. Eu lembro, em 2015, mais ou menos, a gente tinha um negócio aqui chamado TKC Consulting, ou Consulting. Era uma empresa que trazia muito dinheiro mesmo, onde a gente não tinha preocupação o que ia investir, o que não ia investir, o que ia gastar, o que não ia gastar. Mas tinha um buraco dentro do meu peito. Aquilo me mantinha muito ocupado. E a partir de então, estudei muito sobre ciência e neurociência, mas me especializei. Então foi aí que eu fiz um pós-MBA em neurociência aplicada a negócios, pós-graduações em neurociências, para entender a mentalidade, o cérebro e o comportamento de pessoas que construíam isso de uma forma muito fluida. E olha só o que acontece com todas as personalidades que eu compartilhei contigo. Apesar de muitos enxergarem de fora assim, putz, que vida sacrificante. O Walt Disney passou necessidade, morou de favor, Steve Jobs foi expulso da própria empresa e vários outros, todos que deixaram algum legado, foram vistos como uma vida sofrida por aqueles que estavam ao redor. Pois é, eu tinha uma vida sofrida de dentro para fora quando minha empresa era de consultoria. E passou a ser sofrida de fora para dentro quando a TKC passou a ter um propósito. E é assim que funcionam essas empresas que eram pequenas e se tornaram grandes e continuam crescendo. Empresas com propósito também são conhecidas como empresas humanizadas. Apple, Google, Cielo, Natura, o Boticário, não só lá fora, internacionais, mas empresas brasileiras também são reconhecidas como empresas com propósito, empresas humanizadas. E a TKC, hoje, da microporte, é uma das mais referenciadas em todo o Brasil pela nossa certificação. Vou contar para você o que aconteceu aqui e o que mudou as regras do jogo. O principal foi entender que empresa humanizada é feita de pessoas certas nos lugares certos. Basicamente, você descarta pessoas e foca em processos. Por que isso? Porque quando você foca em pessoas, você tenta adaptar as funções, as áreas da empresa àquelas pessoas. Quando você descarta pessoas e foca em processos, você identifica os lugares certos. Logo, você vai ter que procurar as pessoas certas para aqueles lugares. Essas pessoas, Steve Jobs, Walt Disney, tinham uma conexão absoluta com o seu lugar certo. E é isso que muda todo o jogo. E aí que a gente começa a ter uma vida vista como sacrificante de fora para dentro, mas realizadora de dentro para fora. E aí o que muda no nosso comportamento? Pessoas com alto senso de propósito, a neurociência constata que a gente produz a chamada felicidade tripla. A gente produz muito mais principalmente esses três neurotransmissores: serotonina, dopamina e ocitocina. Serotonina, estabilidade emocional. Dopamina, motivação. Ocitocina, empatia, conexão. E isso faz com que a gente traga rebanhos, arraste multidões. Porque não tem nada mais forte, mais poderoso do que a sua automotivação. Motivação intrínseca, que vem de dentro para fora. Você faz coisas absurdas. Lembra numa sua jornada lá na infância ou adolescência, onde você tinha jogos escolares, por exemplo, ou uma festa de aniversário para organizar algo que você tinha uma conexão emocional muito forte? Você dormia pensando nisso, você acordava pensando nisso, você fazia o seu melhor sem perceber o esforço que você despendia para aquilo. Você entrava em estado de fluxo. E aí que vem a grande diferença que a ciência nos traz a seguinte constatação. Um ser humano, em condições normais, o ser humano, biologicamente falando, ele se move até 2,5 vezes mais pelo medo da perda do que pela vontade de ganhar. E é assim que as pequenas empresas que não crescem funcionam a sua mentalidade. Quando eu falo mentalidade, sim, é você, o dono do negócio. Você, o dono, a dona, o empresário, a empresária, ou se você gosta de ser chamado de empreendedor, tanto faz. Fato é que a sua empresa é a sua cara. E tudo depende da sua mentalidade, cérebro e comportamento. O cérebro meu e seu é igual.
funciona da mesma forma. Por que nós temos comportamentos diferentes? Porque a nossa mentalidade é diferente. Se a gente não entende o cérebro, a gente não sabe como modelar, moldar, melhorar a nossa mentalidade. Agora, bora entender então essa grande diferença. Motivação intrínseca diz respeito a uma conexão com algo único. Quando você descobre, define, identifica o para que você nasceu, o papo muda. E olha só a grande diferença. Pior do que uma vida com dificuldades é uma vida medíocre, é uma vida sem sentido. E é assim que a maior parte dos empresários vivem suas vidas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter empresa. Parece que eu tenho que ter sacrifício, eu tenho que ter o desprazer, eu tenho que ter aquele desgaste físico e emocional. Perceba que o seu desgaste emocional, ele não cura com descanso. Você sai de férias e pode ficar 30 dias. Esse tipo de desgaste, de cansaço, não cura com descanso, ele só cura com mudança. E enquanto as pessoas não virem essa insanidade que você está fazendo aí dentro, sem você perceber que isso é sacrifício, enquanto isso não acontecer, sua empresa não vai crescer. Porque você vai fazer mais do mesmo, você vai fazer o seu mediano, o seu medíocre. E a gente, pior de tudo, a gente adora negociar com a nossa mediocridade, porque ele nos impõe a lei do mínimo esforço. Para o nosso cérebro é muito melhor eu ter uma vida mediana do que uma vida intensa. A intensidade faz com que a gente erre muito. A intensidade faz com que a gente gaste energia. Bom, olha só, o cérebro de pessoas com alto senso de propósito, leia-se essas pessoas que deixaram algum legado para a humanidade sólido e consistente, elas produzem essa felicidade tripla. Apesar de você estar muito intenso, você ganha saúde, você ganha vida, você ganha longevidade e você constrói o extraordinário a partir daquilo que você já tem. Isso que acontece no seu cérebro quando você se conecta com um alto senso de propósito. E é isso que eu quero te ajudar a fazer aqui. A maior parte das pequenas empresas não crescem pela mentalidade do seu dono e a forma como a gente toca os nossos negócios. Por que uma vida com dificuldade vale muito mais a pena do que uma vida medíocre? Você já percebeu que a sua capacidade de pular muro é infinitamente maior quando tem um cachorro na sua cola? Extraordinário é quando você define o tamanho do cachorro que está na sua cola, mas o principal, quando você sabe qual muro você tem que pular. Quando ele aparece o cachorro na nossa cola, eu não estava esperando. Eu pulo o primeiro que está na minha frente. E aí eu levo o meu negócio para onde dá. Quando você identifica o para que empreender e o principal, para que a sua empresa existe, que são as empresas com propósito, ou seja, a razão de existir da sua empresa, você sabe exatamente quais são os muros que você vai ter que pular, porque você sabe para onde você quer se levar. E diante do mundo atual, se você não tem a lucidez do para onde você quer levar o seu negócio, a economia, os concorrentes, tudo que acontece ao seu redor vai levar a sua empresa para a vala. É só você perceber que hoje você dá mais desconto, você tem a menor margem de lucro. E se isso está acontecendo, você está indo para onde o mercado está te empurrando. Você está se adaptando às dificuldades do meio. E você não está criando de fato o seu mercado, a sua demanda. É isso que acontece com as empresas que desaparecem. Está acontecendo com a sua. A hora de parar é agora, analisar e decidir para onde você quer ir. Repito, pior do que uma vida com dificuldades é uma vida medíocre. Agora vamos entender então, dentro dessa nossa motivação, por que a gente se move tanto pelo medo da perda e tão pouco pela vontade do ganho? Por que a gente está na empresa hoje, por exemplo, dando descontos para vender, em vez de criar de fato fator de diferenciação para conseguir vender mais caro aquilo que a gente vende? Porque todo mundo faz assim. E o nosso cérebro nos impõe a condição de sermos normais. Somos associativos. Isso é um viés humano. Ou seja, o que significa isso? Se você é visto como anormal, e quando eu digo anormal, eu não sou normal mesmo, eu gosto de ser diferente, o escambau. Se você vai lá em um jantar muito fino, você se comporta de uma forma. Você vai num jantar muito esdrúxulo, você se comporta de outra forma. Diante de pessoas que você acabou de conhecer, você se comporta de uma forma. Diante de pessoas que você conhece há muito tempo, você se comporta de forma diferente. A gente é adaptativo porque somos associativos. Por mais que você goste de ser diferente, isso é ponderado pela necessidade que nós temos de pertencermos a um bando. Se a gente é excluído por esse bando, literalmente a gente morre. E assim que o cérebro veio aprendendo ao longo de dezenas de milênios. Entendendo disso, então, sim, eu e você queremos ser normais. Isso não vai acontecer porque agora eu não quero mais ser normal.
mas sim quando você identifica uma única causa. Olha como que funciona no cérebro. Imagina agora um elefante enorme cor-de-rosa com as orelhas gigantescas. Pensou nesse elefante cor-de-rosa com as orelhas gigantescas? Agora você não pensa mais nesse elefante cor-de-rosa. Para de pensar no elefante cor-de-rosa, tira da cabeça o elefante cor-de-rosa. Você não consegue parar de pensar. Olha só como é um bug que a gente tem quando a gente tenta não pensar na perda, não pensar nos riscos. Agora, um desafio para você. Eu vou dar 3 chances só para você. Eu vou bater palmas aqui. Você tem que me dizer quantas palmas eu bati. Presta muita atenção, ó. Segunda chance. Vou fazer mais devagar. Terceira e última chance. Conta, presta atenção, ó. Pois é, foram 7. Você estava pensando no elefante cor-de-rosa enquanto você focava nas palmas que eu estava batendo? É disso que eu estou falando. Não é o que eu tenho que esquecer, é o que eu tenho que focar. Agora, como é que eu vou colocar ali gatilhos para que me direcione onde, ó, cara, é aqui que te dá tesão, é aqui que te dá prazer, é aqui que te dá resultado, aqui que vale a pena, aqui que é a vida que vale a pena ser vivida. Pior do que uma vida com dificuldade é uma vida medíocre. E passar por dificuldades visto pelos outros, mas por você, é uma vida intensa, uma vida conectada. Vamos ao desafio? O primeiro ponto aqui é identifique qual a sua predisposição. Identifique o que te dá prazer mesmo quando você está dentro do seu negócio. Se você tivesse dinheiro suficiente na sua empresa, fala assim, ó, eu só vou fazer essa área aqui dentro dessa empresa e vou contratar os melhores que existem no planeta para essas áreas aqui que eu não quero, que eu não tenho tesão. Esse é o ponto. Ali é onde vai ter que te chamar a atenção. Se você não criar um gatilho para isso, ou seja, um despertador, uma placa que esteja escrito lá, ó, foque nisso aqui, aqui você gera resultado, olha quanto você vai negociar com a sua mediocridade. Você vai deixar de pagar R$ 2.500 num financeiro, por exemplo, porque te rouba só 2 horas no dia. Você vai deixar de contratar um gerente comercial porque te rouba só 3 horas por dia para você alinhar com a equipe. Em 3 horas, você fazendo aquilo que te dá tesão, que é a sua predisposição, o seu dom, o seu talento, você geraria dezenas, centenas ou milhares de reais. É ali que é a sua predisposição, ali que vale a pena. É ali que você intensifica, vai dormir pensando nisso, acorda querendo realizar isso de forma intensa, conectada. E as pessoas falam assim, cara, esse cara trabalha demais, é insano, né? Não é que você tem que trabalhar mais do que o normal, você vai querer trabalhar muito mais do que o normal. E aqui vem o ponto de mudança. Eu falo em mentalidade. A mentalidade atual dos empresários que fazem suas empresas funcionar foca naquilo que não tem. Foca no resultado que ainda não tem, nos profissionais que ainda não tem, na capacidade que ainda não tem, no mercado que ainda não tem. A mentalidade de enriquecimento, a mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, foca naquilo que tem. Ou seja, fazer o melhor que pode com as condições que já tem. Eu tenho uma condição muito top em fazer isso aqui. De repente eu sou comercial e sou foda nisso, já tenho essa condição. Foca nisso que você já tem. Mas não, vou ficar na condição que eu não tenho, em fazer o financeiro. E aí eu vou agir pelo medo da perda. Não vou contratar alguém para o financeiro, vou fazer meia boca o financeiro e meia boca o comercial. É aí que os nossos negócios são medianos, medíocres. Focar naquilo que a gente já tem, diz respeito ao carro que você já tem, usar a melhor forma, a família que você já tem, os filhos que você já tem, o negócio que você já tem, o produto ou serviço que você já tem. Mas não, eu tenho que gastar mais, porque eu tenho que criar um contexto maior. Eu sou cheio das justificativas, diz assim, eu preciso de melhores resultados, eu preciso de melhores atributos de valor no meu produto ou serviço para vender mais. Olha só como que a gente se move muito mais rapidamente quando tem um cachorro na sua cola. Se eu dissesse o seguinte para você, pega a segunda pessoa que você mais ama depois de você. De repente, seu filho, sua mãe, segunda pessoa. E eu falo o seguinte, eu sequestrei essa pessoa. Eu vou incinerar essa pessoa se amanhã você não conseguir vender mais do que você vendeu ontem com 30% de reajuste no seu produto. Ou você vende sem dar desconto, sem alongar prazo, os seus produtos e serviços com 30% de acréscimo, vendendo mais do que você vendeu no último dia de análise. Eu vou incinerar essa pessoa e vou jogar cinzas onde você nem vai saber, com requintes de crueldade. O que você faria? Você procuraria um artifício para tal? Não, você simplesmente, na realidade mesmo, e respire essa realidade, eu daria um jeito e você dá um jeito. Então tá na hora de você fazer o que tem que ser feito
em vez de ficar justificando. Só que identifique o que te dá tesão, o que te dá conexão. Se você não identificou ainda, convido você para me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram. Você pode colocar lá luciano.tokikawa. Estou em todas as redes sociais. No Instagram tem story todos os dias. No link da minha bio lá no Instagram tem como você preencher para receber conteúdos, e-mails semanais. No link da descrição desse vídeo aqui também você vai ter acesso aos nossos conteúdos maiores aí, nossos portais, nossos blogs e tudo mais. Peço para que você comente aqui nesse vídeo das suas dúvidas, o que ficou pairando, suas agonias aí que ficou pairando no ar, porque eu respondo absolutamente todos os comentários e respondo todas as perguntas feitas de forma objetiva. Então, se inscreve aqui no canal, dá um curtir se você curtiu e principalmente compartilha esse conteúdo com pessoas que possuem um certo propósito e queiram deixar esse legado para a humanidade. Um beijo no coração de vocês, te vejo no próximo conteúdo.